Estamos de volta e é agora que você vai saber o que é veganismo. Assista agora! Veganismo é uma opção de vida de pessoas que, por razões éticas, deixam de consumir qualquer produto de origem animal. Qual que é a diferença entre vegetariano e vegano? Vegetariano é a pessoa que evita consumir ou não consome as carnes, então carne, frango, peixes, não consome o animal. Vegano é a pessoa que, além de não consumir a carne desses animais, também não consome nada que seja derivado de animal e nem utiliza. Por exemplo, não consome os ovos, não consome leite e derivados, não utiliza roupa de couro e nenhum tipo de cosmético que tenha sido testado em animais. Ou seja, veganismo significa os princípios pelos quais o ser humano viva sem explorar os animais. Para Sheila, o motivo é simples. Eu optei pelo veganismo pensando na questão ética, né? Pensando na questão dos animais, do sofrimento dos animais e do quanto a nossa sociedade é embasada nesse sofrimento, né? Então eu decidi ser vegana. Opção de não causar esse dano. E, consequentemente, a saúde também agradeceu bastante. Como foi que você decidiu isso? Na realidade, eu sempre tive uma sensibilidade bastante grande para a questão dos animais, né? E um dia eu fui convidada por um grupo que atuava já com a questão dos animais em Joinville para participar de um evento e eles passaram o filme Terráqueos. E eu assisti o filme, daquele momento em diante eu não pude mais participar daquela crueldade toda. Há quanto tempo faz? 8 anos. A alimentação vegana está muito longe de se resumir a saladas ou de ser uma alimentação sem sabor, como alguns julgam. As pessoas ainda têm um preconceito com a comida vegana. Talvez até porque na década de 70 a macrobiótica teve um boom, né? E é uma comida um pouco menos temperada, vamos dizer assim. Mas a comida vegana hoje existem chefes de cozinha desenvolvendo pratos fantásticos, receitas maravilhosas. Não deixa nada a desejar a culinária convencional, até porque muitas culinárias típicas elas já têm pratos que são naturalmente veganos. Como que você lida com essa situação, então, quando as pessoas elas falam isso? O que você normalmente responde para elas? Olha, eu indico daí sites com receitas, dou dicas, né? E se puder fazer alguma coisa, preparar algum prato, alguma coisa, ou indicar alguma preparação pronta já, eu faço, né? E as pessoas às vezes se surpreendem bastante. Já tive bons resultados com isso. Como que é a sua rotina de alimentação, então? O que você costuma se alimentar no café da manhã, no almoço, na sobremesa e no jantar? Na realidade não tem muita diferença. As pessoas aqui criam essa barreira, né? Então assim, meu café da manhã, cereais, uma aveia, uma granola, né? Frutas, bastante frutas e alguma bebida vegetal tipo leite, né? Pode ser de arroz, de amêndoa, de aveia e alguma leguminosa, algum feijão, um grão de bico, uma lentilha, né? Que aí eu tenho uma proteína completa, muita salada, né? Os lanches durante o dia são oleaginosas, frutas secas, sempre tentando alguma coisa mais saudável, né? E o jantar também pode ser um lanche ou pode ser também uma leguminosa com cereal que dá a proteína completa. E de doce, o que costuma se alimentar? Doces, existem doces, bolos que podem ser feitos sem ovos e sem leite, bem saborosos inclusive, as pessoas se surpreendem, né? Porque às vezes eu faço e ofereço e as pessoas dizem, como? Não tem ovo aqui dentro, né? Não, mas dá para fazer. Dá para fazer bem gostoso. Eu faço sorvetes com frutas, eu sempre recomendo sorvete de banana, que é congelar a banana e bater no processador, fica maravilhoso. Saiba de alguns dos alimentos que você pode encontrar em Joinville e que são consumidos por veganos. Nós temos uma variedade bem significativa de alimentos que podem ser utilizados pelas pessoas veganas, né? Então a gente até tem aqui o bife vegetal, que ele tem uma composição onde é acrescido de água, ele consegue fazer como se fosse um bife, mas não tem nada de origem animal. Tem até suplemento para quem faz algum tipo de atividade física, então a gente tem a proteína do arroz, não tem nenhum derivado animal também. As castanhas, as nozes, os patês preparados para patês também podem ser
ser utilizados não tem nada de origem animal. Leite de arroz, né? E a quinoa e o amaranto, que eu comentei que são os pseudo-cereais, eles são boas opções para a gente incluir nessa dieta. Tem aminoácidos importantíssimos e vão ajudar aí a prevenir doenças ou deficiências nutricionais, inclusive nas pessoas que optam por ser veganas. Uma pessoa que ela opta por ser vegana, ela acaba deixando de consumir alguns nutrientes, né? No caso da carne, por exemplo, a proteína. O que é feito para ela recompor esses tipos de nutrientes por ser vegana, né? Que ela acaba deixando ausente isso no organismo. Evitando alguns alimentos de origem animal, nós vamos ter deficiência, por exemplo, de vitamina B12 e ferro, né? Zinco também em algumas situações. Então, o ideal é utilizar as leguminosas. Então, feijões, lentilhas, ervilhas, eles vão suprir parte dessa necessidade, porém, principalmente a B12, dificilmente a gente consegue só com esses alimentos. Então, o ideal é procurar orientação para suplementar aqueles nutrientes que ficam em deficiência para que isso não se desenvolva na forma de uma doença. Eu vi em notícias, né, na internet que nos Estados Unidos 3% da população é considerada vegana, né? Aqui no Brasil não tem um número exato ainda, mas você já tentou fazer alguém virar vegana? Olha, tentar fazer é um pouco complicado, porque você vai estar impondo, né, uma coisa que às vezes a pessoa não está preparada. Mas já influenciei bastante gente. Né? Isso me deixa bastante contente. Muitas pessoas já chegaram para mim e disseram que mudaram de vida ou que hoje são ovo-lacto, mas que querem ser veganas. O que você costuma fazer então, falar para essas pessoas para influenciar elas? Na realidade é um exemplo, né? É o que as pessoas veem a gente fazendo e aí acabam perguntando. Estou sempre à disposição para responder questões nutricionais, questões éticas, enfim. Então, estou sempre ali e o pessoal vem perguntar mesmo. E para finalizar, assim, o que para você significa ser uma vegana? É fazer escolhas, né? Porque eu estou às vezes no supermercado e eu tenho lá duas opções. Eu tenho um sabonete que foi testado em animais e que tem ingredientes de origem animal. E eu tenho um outro do lado que não foi testado e que não tem ingredientes de origem animal. Obviamente eu vou escolher a segunda opção, né? A mesma coisa com a alimentação, né? Eu tenho a opção de chegar no restaurante e comer o que eu quiser, mas eu faço a escolha de comer apenas alimentos vegetais. O vegano leva sua vida normalmente, com a diferença de pensar antes nos animais em todas as escolhas, e faz isso unicamente em respeito a eles.